Qual que é o maior desafio de marketing dentro do setor? Cara, o primeiro passo para o cliente comprar é você gerar um engajamento. Por que eu vou me relacionar de um jeito com a marca A ou com a marca B? Porque eu me identifico por alguma razão e porque essa marca se diferencia por alguma razão. Acho que a gente tem duas coisas que são até antagônicas, né? Uma coisa é buscar capacitação e conhecimento em tecnologia e se aperfeiçoar e usar os recursos disponíveis, e outra coisa é não esquecer das pessoas. Porque, no fundo, todo o sucesso de qualquer negócio, de qualquer companhia, está baseado em atender as necessidades e expectativas do cliente. Seja muito bem-vindo ao Marketing with a Twist. Estamos aqui no nosso 8º episódio e hoje eu estou aqui com a Renata Castilho, executiva de marketing. Tem passagens pelo Mercado Livre, pelo iCarros e foi diretora de marketing da Elo7. E hoje ela vem falar pra gente aqui sobre Brandformance. Se você não sabe o que é isso, você vai esperar um pouquinho, porque a gente vai chegar nesse tema lá na frente. Vou começar aqui, primeiro, agradecendo a Rê por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. E já pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a gente crescer, levar essa mensagem para mais gente, para mais pessoas de marketing que queiram receber conteúdos incríveis, de convidados incríveis, como a Rê, que está aqui com a gente hoje. Rê, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Começa falando para o pessoal aqui um pouco sobre sua carreira mesmo, né? Sua trajetória, onde você trabalhou, como que foi, para já começar inspirando o pessoal aí. Legal, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar ser breve nessa parte para a gente poder falar bastante sobre o tema do dia, que ele é quente. Tem bastante coisa para falar, hein? Então, minha carreira, né? Eu sou publicitária de formação, mas eu nunca exerci de fato a publicidade. Eu comecei minha carreira no Mercado Livre, empresa que eu fiquei 7 anos. Comecei na área de Customer Support, fiquei 4 anos lá. Isso me deu uma amplitude de conhecimento gigante sobre empresa, produto. Faz bastante tempo, né? Quando eu falo, tenho quase 20 anos de experiência de mercado aí, de marketplace e operações digitais. Eu peguei Mercado Livre no comecinho da vida do Mercado Livre. Era outro Mercado Livre, não, né? Cara, não era esse mastodonte que é hoje. Né? Falava, tô trabalhando no Mercado Livre. As pessoas, mercado o quê? O que vende nesse mercado? Sabe? Era muito louco. E de fato, porque não existia a cultura da venda digital. Estou falando de começo dos anos 2000, lá 2003, né? Então, o consumo digital estava começando naquele momento. Então, era muito, muito difícil as pessoas entenderem essa dinâmica, confiarem nessa dinâmica. E estar na área de customer nesse momento me deu uma bagagem de entender o cliente, de entender as dores, de entender quais eram as inseguranças e como que a gente poderia, né, como empresa, potencializar e facilitar esse acesso e esse processo de conhecimento, de adoção do digital, do e-commerce, né, como um hábito de vida. E eu sempre fui uma resolvedora de problemas, né? Então, cara, eu pegava as buchas lá que a galera me passava e pegava pela unha e ia um a um até resolver. Então, eu passei por muitas áreas, foram 4 anos muito intensos, assim. Eu saí de estagiária para head da área de melhores vendedores, foi bem rápido, assim, a projeção, porque o mercado estava voando, né? E nesse momento o Mercado Livre estava expandindo, já né, tava, depois de 4 anos que eu estava lá, era meio 2007, a gente já estava quase indo para IPO. Então, eles abriram uma área que era uma área que hoje seria uma área de produto, né? Pensa que a operação, os negócios da empresa estavam expandindo, o Mercado Pago já estava lançado a primeira versão. No começo, o Mercado Pago era um serviço oferecido só para os vendedores do Mercado Livre. Né? Então, não tinha disponível para todo mundo, né? A evolução dos últimos 15 anos aí foi absurda, mas na época era um produto, uma solução de pagamento disponível para vendedores do Mercado Livre. Né? E, além disso, eles estavam expandindo as categorias, então eles estavam expandindo a parte de real estate, de motors, então tinha bastante frente surgindo, diretorias de negócios e toda a equipe de desenvolvimento ficava na Argentina, Buenos Aires.
Então era aquela coisa, os diretores de negócio aqui olhando, alavancando negócios e a equipe de desenvolvimento alocada em uma outra geografia. E aí surgiu a necessidade de uma pessoa aqui nesse meio do caminho para conectar esses pontos, né? E aí foi quando eu entrei nessa área, essa área que a gente chamava de marketing de produto, ela ficava alocada na estrutura de marketing, e eu fiquei 3 anos e meio nessa posição. Eu comecei ali sozinha, saí, deixei um time de 3 pessoas, né, já estruturado. A gente cuidava, além dessa dinâmica de produto entre as diretorias de negócio e as áreas de desenvolvimento, de toda a comunicação e adaptação de conteúdo para o site do Brasil. O site do Brasil era super representativo, mas a concepção dos conteúdos e dos produtos era feito lá. Então a gente precisava trazer e adaptar para a nossa realidade, né? Então era essa a nossa atribuição no momento. E aí depois disso tive uma breve passagem pelo e-carros. Então, Deixa eu só puxar um gancho aqui que eu acho muito interessante do que você falou. Como o marketing, ele ajuda a construir os hábitos de uma sociedade, se você for pensar, né? Quando você vem e me traz que o desafio lá atrás do Mercado Livre era convencer as pessoas de que era seguro comprar na internet. Total. Hoje em dia a gente, né, isso já é uma barreira que é muito vencida, né? Ninguém tem, lógico, as pessoas têm medo de fraude e tudo mais, é um outro, mas ninguém fala assim, será que eu vou comprar num grande marketplace, né? Não, as pessoas confiam, estão super seguras, sabem se elas têm certeza que estão no lugar certo, né? Então é muito interessante, olha a força, né, do marketing como disciplina, de que você está ajudando a forjar um hábito de uma sociedade, enfim, incrível. Não, e é surreal o quão rápido isso tem acontecido, né? Acho que isso, enfim, é tema discutido em diversos fóruns, mas assim, o quanto a tecnologia e o avanço da tecnologia potencializa o avanço da sociedade. Se você pensa nas mudanças de hábito de anos atrás, as coisas aconteciam numa velocidade muito mais lenta. Hoje em dia, cara, é muito rápido, assim, né? Quantos anos as pessoas passaram assistindo televisão e a televisão era hegemônica no sentido de mídia, e de repente surgiu a internet, que agora surgiu os streamings, e depois agora tem um monte de outros canais que no espaço curtíssimo de tempo foram se sobrepondo assim, e a vida útil desses veículos, né, e dessas mídias, elas são muito rápidas, muito curtas, assim, é muito louco você observar a velocidade. E o desafio do profissional de marketing se adaptando a essas mudanças, né, porque você aprendeu como que funciona essa mídia, o que dá certo aqui, o que traz resultado, já não é mais, já nasceu outro. Cara, eu vou te dizer que eu acho que a nossa geração, assim, é uma das gerações que mais sofre com isso, sabe? Por quê? Porque você pega as gerações antigas, né, as gerações anteriores à nossa, foram pessoas que foram criadas, né, se formaram numa cultura, e elas viveram essa cultura por muito tempo. Nós fomos formados numa cultura que é essa cultura antigona lá, cara, de, sei lá, outdoor, né? No meu TCC de faculdade, a gente fazia mídia out of home, era outdoor. Eu sei que em São Paulo é menos frequente, em outras geografias isso existe ainda com muito mais intensidade, tem o seu papel de importância, mas assim, as dinâmicas elas mudam muito, né? Então a nossa agenda de formação ela é uma, e o que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos, a adaptação, né, de comportamento desse profissional que foi formado com essa agenda e teve que se adaptar a todas essas mudanças nessa velocidade, é muito louco. E a galera que está se formando agora, ela já vem com essa pegada de tipo, o que faz sucesso hoje, amanhã não vai fazer. Então a galera já vem nessa pegada muito mais dinâmica. Então eu acho que assim, o profissional de antigamente ele já não tá mais tanto hoje, e o profissional que se forma hoje, no futuro ele vai estar mais ok. A gente tá no meio de uma mudança de comportamento que um pezinho em cada mundo. É bem intenso, assim. Mas voltando, né? Voltando. E carros foi uma agenda curta que eu toquei lá, foi uma agenda aí eu coloquei um pouco mais o pé em marketing, mídia paga mesmo, né? Eu cuidava ali de toda a operação de cliente pessoa física, então o objetivo era aumentar a rentabilização da base de pessoa física. Muito do desafio era trazer novos produtos, novas formas de rentabilizar. A venda o classificado de veículo é um produto de ticket baixo, né? A receita desse modelo de negócio ela é baixa, a recorrência é baixa.
Então você precisa pensar em outras formas de rentabilizar essa base. Mas foi uma agenda curta de 1 ano, né? Não fiquei muito tempo lá, então não tive tantas entregas. Abri muitas frentes de negócio, mas acabei não conseguindo concretizar tanto, porque na sequência eu fui para o 7, né? E aí foi onde eu passei 12 anos na minha carreira agora. Eu comecei ali sozinha como uma equipe de marketing, desenvolvendo toda a estrutura da operação. Eu entrei logo que os fundadores saíram da operação, a empresa recebeu o primeiro round de investimento, fez a primeira captação e trouxeram um executivo de mercado para ser o general manager da companhia, que era o Carlos Curioni, e a gente tinha trabalhado juntos no Mercado Livre, formamos uma boa dupla ali, e aí começamos a estruturar essa operação, vieram outros executivos para essa frente, e, cara, 12 anos se passaram nessa agenda. Então, um time de 40 pessoas que tocava diversas competências, e aí eu posso dizer que eu estruturei o marketing da forma que, de fato, eu acredito que o marketing deve funcionar, né? O marketing, ele não é publicidade, o marketing não é comunicação, o marketing não é só... aliás, ele não é só publicidade, ele não é só comunicação, ele não é só campanha, ele vai muito além. O marketing é uma competência de negócio, ele responde por venda, ele responde por crescimento, ele está ali diretamente ligado nos objetivos da companhia, né? E todas essas agendas, né? Todas essas partes do marketing, essas disciplinas, elas têm objetivos estratégicos que impactam diretamente no sucesso do negócio. Então é muito importante que essas disciplinas elas sejam vistas com este poder e com este impacto, né? Quando você faz uma campanha, cara, essa campanha ela tem o potencial de alavancar ou afundar qualquer empresa. Exatamente. Né? Então ela não é simplesmente apenas uma campanha de comunicação. Então foi uma agenda, cara, foi um baita de um aprendizado, porque a empresa passou por muitas fases, né? Então, desde o comecinho lá, desde a primeira captação, tivemos outras captações ao longo desses 12 anos. A gente fez a aquisição de uma empresa na Argentina, a gente fez uma aquisição de uma outra empresa aqui no Brasil para expandir a atuação. A gente foi adquirido pela Etsy, uma empresa norte-americana. Depois dessa aquisição, a gente fez um segundo M&A, um merger com o Enjoei, que foi a última movimentação que aconteceu agora em agosto do ano passado, de 2023. Então, assim, foram diversos aprendizados, né, dentro dessa, e diversas agendas que foram tocadas, que me deram assim, uma visão bem ampla das possibilidades e das dinâmicas de marketing dentro dos objetivos estratégicos de uma corporação. E o Elo7 é o maior marketplace de artesãos da América Latina, é isso? Exatamente. A atuação do Elo7 é nacional, né? Então, ele porque na América Latina não existe nenhum outro maior do que o Elo7, mas a atuação do Elo7 é focada no mercado brasileiro. A gente chama de maior marketplace de produtos criativos, né? Porque quando você fala o produto do Elo7, quando você fala artesanato, o conceito de artesanato ele é muito amplo. O pessoal já acha que é o pessoal fazendo miçanga na praia, né? Várias coisas vêm à sua cabeça, depende da sua relação com o artesanato, né? Então tem gente que acha que artesanato é só crochê, tem gente que acha que é miçanga, tem gente que acha que é biju, tem gente que acha que é coisa de índio, sabe? Tem um monte de referência de artesanato. Então, quando você fala produto criativo, também é amplo, eu sei, mas ele traz uma abstração um pouco maior, e o produto do Elo7, de fato, ele é um produto que o principal valor do produto do Elo7 é ter uma intervenção humana. Então, ele pode não ter sido 100% confeccionado por uma pessoa. Ele pode ter sido desenhado, projetado e depois feito, por exemplo, uma estamparia. Né? A pessoa é um designer que desenha estampas e faz almofadas lindas, maravilhosas. Ele não foi feito, costurado por uma pessoa. Ele pode ter passado por um processo de fabricação, mas o conceito daquela peça, ele é exclusivo, ele é daquele criativo. Entendeu? Então, igual essa mesa aqui, né? Uma mesa industrializada de mercado. Só que o pessoal foi aqui, cara, isso daqui é total. São designers, são estilistas, né? Tem o cara que faz, tem o artesanato raiz mesmo, que é o cara que produz, mas tem diversas outras formas de você agregar valor a um produto através de uma intervenção humana, né? E é esse o principal ponto do Elo7.
é o maior do Brasil, né? Então a gente, da América Latina do Brasil, a gente tem mais de 50 mil vendedores ativos na plataforma, os volumes, os números da empresa são bem significativos, bem grandes. E dentro desse universo aí dos marketplaces, né, que acho que é onde teve aí sua carreira, qual que é o maior desafio de marketing dentro do setor? $1 milhão, cara. Eu acho que são os desafios da companhia, né? Então, você tem um negócio, você intermedia uma transação. Então, assim, só conceituando o marketplace. O marketplace, ele é um intermediador entre um comprador e um vendedor. Então, você oferece um espaço para pessoas que querem vender produtos, né? E você é responsável por encontrar demanda para essa oferta. Então, nesse contexto, você faz a ponte entre esses dois interessados em transacionar, mas você, por definição, não se responsabiliza por nenhuma etapa dessa transação, né? Então, assim, eu acho que os desafios, eles partem de duas frentes. A primeira delas é justamente você não ter nenhuma autonomia sobre produto, sobre precificação, sobre as imagens que estão sendo veiculadas ali dentro, né? É lógico, existem formas de você passar a otimizar esses processos e tornar eles melhores, mas conceitualmente, por isso que quando você vê as fotos de grandes marketplaces, né, cara, nem sempre são as melhores fotos. As que são destacadas são aquelas mais bacanas, mas à medida que você começa a navegar e se aprofundar, você vê de tudo ali dentro, porque isso fica 100% a cargo do vendedor, que a responsabilidade é dele de publicar. Então, assim, tem toda essa questão de você não ter autonomia, sequer sobre a experiência que está sendo oferecida ali dentro, né? Se o cara vai ser atendido rápido, se o produto vai ser entregue no prazo. Então, tem diversas questões associadas ao processo transacional que você não tem gestão, mas que vai ser essa experiência que vai dizer se a pessoa foi bem sucedida ou não e se ela vai gostar de transacionar com você ou não. A sua marca está associada a um processo que você não controla. E a outra complexidade são volumes, né? Via de regra, marketplaces são empresas, para ter sucesso, tem que ter volume. As margens de marketplace são sempre muito baixas. Então, para você ter sucesso, você tem que ter um grande volume, tanto de produto quanto de vendedores e de transações. E gerenciar volume nunca é fácil. Então, assim, o Alo7 tem uma média de 8 milhões de SKUs, né, de produtos anunciados. Então, você trabalhar com um inventário de 8 milhões de produtos é tenso demais, cara. Você fazer integração de API com qualquer parceiro é um parto de elefante, sabe? Por quê? Porque você consome muita tecnologia para você fazer isso. Você segmentar todos isso, você conhecer esse inventário, sabe? Você entender a dinâmica desse inventário, você fazer as relações, você criar as relações entre esses produtos desse inventário é sempre muito complexo. Então, acho que os maiores desafios estão associados a isso, né? Quando você pega os grandes marketplaces, eles endereçam, obviamente, grande parte dessas dificuldades, né? Você pega o Mercado Livre, cara, o Mercado Livre hoje participa da maior parte dessas etapas que eu comentei. Então, pagamento, Mercado Pago, logística, Mercado Envios, né? Então, o Mercado Livre começou a criar unidades de negócio ali, criar business que resolvem esses desafios para não deixar 100% na mão dos lojistas e garantir uma experiência animal para os seus clientes. Né? Então, e são muito bem sucedidos. Exatamente. Eu sou um consumidor assíduo do Mercado Livre. Cara... Eu compro até qualquer... comprar uma besteirinha assim. Né? Mas então, a gente estava falando lá no começo da mudança do hábito, né? Eu acho que eles foram muito bons nisso, assim, sabe? Eles fizeram isso de uma forma... Porque hoje em dia... existe ainda uma resistência, né, ou uma fricção em comprar de um lugar que você não conhece, né? Uma transação na internet, ela ainda existe aquele milissegundo ali que, né, o Mercado Livre assim, a compra você faz ela de uma forma muito rápida, né?
você pensa em alguma coisa que você precisa comprar, você simplesmente entra e compra. E se não der certo, por algum motivo, você confia que os caras vão resolver. E resolve. Entendeu? É esse o ponto. Eles conseguiram resolver as fricções, as principais inseguranças do cliente. Então, acho que... E dos dois lados, né? Exatamente. É um processo que protege o vendedor e protege o comprador. Exatamente. Então, eu acho que esse é a maior complexidade do marketplace, porque você atuar nisso é complexo demais, porque a gente está falando de especializações que não são suas por definição. Sim. Né? Operar logística, cara, é um mundo. Operar meio de pagamento é um mundo que não é geralmente o mundo de quem opera marketplace. Sim. Né? E você precisa começar a criar essas dinâmicas. Você precisa não, né? Mercado Livre fez esse caminho e que foi um caminho de muito sucesso, porque de fato essas são dores que fazem parte do processo e que você, como um operador de marketplace, observa e muitas vezes não tem muito o que fazer. Acho que esse desafio de ter um produto de um terceiro que você está dependendo ali, às vezes, da qualidade da foto, né? Acho que passa também por um processo de treinamento do vendedor, que acho que é... Total. E no Elo 7, né? Falando especificamente do desafio que eu vivi aí nos últimos anos, é maior ainda, né? Por quê? Porque o vendedor, ele não é ele é um empreendedor, mas ele não é um administrador, né? Então, o cara, ele é um criativo. O que esse cara sabe fazer é criar produtos, né? Sei lá, é crochetar, é fazer... É um lado muito mais criativo do que técnico e administrador. Então, você virar para esse cara e falar assim, ó, você precisa equilibrar o seu tempo. E mais um ponto, né? A maior parte desses vendedores, eles não são... Eles têm o negócio deles, né? Muitos já profissionalizados, com uma pequena estrutura que atende, mas muitos deles são pessoas físicas que têm a habilidade de produzir, né, de criar produtos e fazem isso como uma composição ou até única fonte de renda, mas encaixando este negócio na dinâmica familiar, né? Então você fala para o cara, olha, você precisa, além de produzir, você precisa precificar, fotografar, buscar fornecedor, comprar material, entender se sua margem tá lucrativa, tá boa ou não. Você precisa atender os seus clientes. No Elo 7, a gente... Entregar bonitinho no prazo, a gente dá né? a oportunidade das pessoas conversarem, né? Então, os compradores fazem perguntas para os vendedores. Então, por exemplo, muitos dos produtos vendidos no Elo 7 são associados a eventos, a festas. Então, sei lá, eu quero fazer uma lembrancinha para fazer do meu filho. Eu entro em contato com o vendedor e falo assim, ó, você faz nessa cor, você faz com essa fonte. Tem muita personalização, Tem né? muita personalização, né? E inclusive, esse é um dos grandes diferenciais do Elo 7, né? Por que você compra no Elo 7 e não em outro lugar? Porque item de festa você acha em um monte de lugar. Agora, personalizado no nível que você encontra no Elo 7, você não encontra em lugar nenhum. Né? Então, mas ao mesmo tempo, atender essa necessidade de personalização gera uma gestão, né? E o vendedor, ele precisa, além de fazer a gestão da loja, fazer a gestão do cliente, desse contato e tal. Então, o sucesso dele... Porque se ele não responde, o cliente não compra. Né? Então, é importante que ele responda rápido, que ele seja eficiente na resposta, na forma de atender. Então, não é só uma capacitação administrativa no que tange a administração do negócio dele, mas também é uma capacitação na forma de gerenciar o tempo dele, sabe? Você entra em diversos aspectos. Assim, o desafio do Elo 7 ele é bem particular pelo perfil de vendedores que ele atrai, que a empresa atrai. Mas para mim isso é muito legal, né? Porque eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Então, eu gosto muito de entender pessoas. Eu acho que, no fundo, tudo se resume a pessoas. Eu falava que o Elo 7 eram pessoas que trabalhavam por pessoas e para pessoas. Porque só tinha gente ali no processo. Era comprador, vendedor e profissionais da empresa juntos fazendo o negócio dar certo. Né? E se você não entende a necessidade humana... Cara, você não resolve nada. Por mais que eu tenha um cliente, esse cliente, antes de mais nada, ele é uma pessoa, né? Então, E deve ter algumas histórias incríveis, né? Assim, de o cara que era um artesão e, no fim, começou a fazer e deu super certo. Tem vendedores que crescem, que se tornam... Porque, assim, e esse é um ponto interessante também, porque o marketplace, ele atende em dois momentos, né?
Ele atende muito bem o cara que está começando. Porque geralmente o cara que está começando, ele não tem capital para investir para a criação de base, né? Para a criação de marca, para gerar tráfego para o site dele. Então, estar no marketplace é muito bom para ele. Geralmente, o marketplace ele cobra por sucesso de transação, então ele não tem que colocar uma grana antecipada, né? Ele não tem que ter um capital inicial para operar ali, ele coloca o inventário de produtos dele lá, faz a gestão e se vender ele paga, bacana. E o marketplace gera essa demanda para ele, né? Se ele fizer tudo direitinho, conseguir se diferenciar ali dentro do marketplace, ele vai ter sucesso. E aí depois tem um segundo momento que é quando as marcas já estão grandes e ultra consolidadas e elas precisam de mais canais de exposição. Né? Então, eu já tenho meu site próprio, eu já tenho uma marca conhecida e tal, mas o marketplace, o Mercado Livre, a Amazon... Já tem um público que está lá. Bombam, tem um público que está lá e eu quero que minha marca também esteja lá. Então, você coloca lá também. Agora, tem um meio do caminho ali, que é um meio do caminho que você fala assim, eu tenho uma marca que já é reconhecida o suficiente, eu tenho uma base de clientes que já é consolidada e eu não quero dividir a minha margem com mais ninguém, porque querendo ou não, o custo que você paga, né, o investimento que você faz no marketplace, ele tira uma parte da sua margem. E se você já está num momento onde você consegue caminhar ali com as suas próprias pernas, talvez você não precise dividir isso naquele momento. Né? Então é um meio do caminho que não tem muito certo ou errado, tem gente que continua no marketplace, porque assim, é um percentual de vendas com uma margem menor, eu continuo fazendo aqui, mas continuo fazendo aqui, então são estratégias. Sim. Mas são empresas que não dependem mais do marketplace, né? São empresas que podem ter uma vivência. Então assim, acontece muito das empresas entrarem no marketplace pequenininhas e, cara, desenvolvem, aqueles que realmente investem, que se dedicam ao negócio, né? Desenvolvem, e aí, em determinado momento se tornam grandes e vão seguir carreira solo, sabe? E são cases de sucesso pra gente, é muito bacana ver essas marcas que seguem, fazendo exportação, né? Vendendo para outros mercados, você vê marcas sendo compradas por empresas maiores, fazendo campanhas em grandes sites de renome, cara, é bem legal, assim, você saber que você participou daquele processo. Transformou a vida de muita gente, né? Exatamente. Você estava falando aqui, meio nada a ver com marketing, mas eu fiquei curioso, assim, como é que lida com os malandrões, assim, gente que tenta vender produto legal, porque deve ter bastante disso, né? No marketplace, assim, eu acho que tem particularidades, tá? No Elo7, o volume não era tão grande, porque o Elo7 é muito nichado. A gente está falando de artesanato e as coisas que fogem muito disso acabam não tendo tráfego, não tendo volume, mas tem, tá? Então a gente tem mecanismos de identificação de determinados tipos de produto, que são produtos que não podem de jeito nenhum tá lá, e esses produtos são, a gente usa tecnologia realmente para conseguir identificar esses produtos. Agora, existem produtos dentro da plataforma que supostamente seriam produtos legais, mas no fundo não são. E aí, a própria comunidade, ela se autorregula nesse sentido. O pessoal denuncia mesmo. Exatamente, porque no final do dia prejudica eles, né? Sim. Se aquela venda acontece, se tem um cara que tá com um produto muito atrativo, mas esse produto é atrativo por meios ilegais ou por meios não legais, né? É melhor eu denunciar e tirar esse cara porque é uma competição desleal. Então, a própria comunidade se autorregula nesse sentido. Então, existem as duas frentes. Existe a frente de regulação proativa, existe uma frente de monitoramento e regulação reativa, onde a gente recebe as denúncias, entende, trata essas denúncias e depois dá um destino a elas. Muito bom. Bom, vamos para o tema central de hoje aqui, que a Rê vai responder para a gente uma pergunta aqui. Dá para fazer performance sem branding? E é isso que a gente quer descobrir. Ela vai dar uma aula pra gente, porque a gente já tava conversando um pouquinho antes aqui. E eu até falei, não tá gravando isso aí não, porque ela já deu uma aula aqui pra gente. O Gabriel tava aqui também, ouviu. Conta pra gente. A gente fala de novo, né? Eu acho que o grande... Vem se falando muito sobre isso, né? E a gente até falou lá no começo de brand performance. E o que é brand performance? Brand performance nada mais é do que você fazer branding com performance, ou performance com branding, né?
Quando eu penso em marketing, e aí eu vou direcionar bastante essa fala para o marketing digital, tá? Eu acho que muita coisa se aplica ao marketing offline, ao tradicional, e os canais do off, ele compõe essa visão, tá? Mas o digital, desde que surgiu o marketing digital, os canais digitais, Google, e a dinâmica de mensuração desses canais, surgiu uma obsessão pela rentabilidade, né? E óbvio, toda empresa precisa de rentabilidade. Quem não quer, né? Toda empresa Quer. precisa ser rentável, né? Então, a gente começa a ser muito rígido em relação ao retorno que essas campanhas ou que essas iniciativas de marketing trazem, né? O digital, ele permitiu isso, né? Antes do digital, o que você fazia? Você fazia uma campanha na TV, você falava, cara, eu sei que vai impactar um monte de gente. Quantas? Muitas. Qual foi o resultado? Foi bom. Né? Você via no tempo isso acontecendo, você sentia o impacto disso, mas você não sabia efetivamente mensurar isso. E aí veio o digital e falou assim, olha, você recebeu, tantas pessoas viram seu produto, tantas pessoas clicaram dessas, tantas converteram. Profissional tantas pararam no carrinho, colocaram no carrinho e saíram, colocaram no carrinho e foram fazer outra coisa. E eu acho que junto a isso, né, e talvez até como uma consequência disso, existe um movimento de profissionais de exatas, engenheiros, estatísticos, começaram a trabalhar no marketing. Né? Porque antigamente marketing era o quê? Formado por publicitário, comunicólogo. Galera da humanas. Exatamente, era a galera que sabia escrever. Né? Marketing estava muito voltado à comunicação, publicidade era muito voltado à comunicação. E o digital ele trouxe um mundo analítico e dados que permitiram que você justificasse de uma forma muito mais crível o investimento que você estava fazendo. Né? Então, a partir desse momento, todo investimento que não retornava no curtíssimo prazo, ele era considerado um investimento ruim, né? E ao longo de alguns anos, né, ao longo dos últimos anos, o mercado foi se voltando muito a fazer performance, a investir com performance, né? E aí a gente fala de performance porque, enfim, a gente está nesse mundo aqui, mas as áreas de mídia paga nas empresas digitais, elas geralmente são denominadas como áreas de performance, né? Só que o que acontece? Né? E aí, tentando chegar na resposta da sua pergunta. Quando você investe exclusivamente na ativação de venda, performance é isso, performance é ativar venda. Você investe com o objetivo de conversão. Tá? Então, quanto mais a cada real que você investe, o retorno tem que ser cada vez maior. Se é positivo, beleza, você está tendo um retorno daquele investimento. Se é negativo, significa que você não está tendo. Então, a ativação de venda, ela gera uma interação muito rápida. E ela é uma interação que pressupõe uma intenção, tá? E o interesse em investir em pessoas que querem comprar, com a evolução da tecnologia, hoje em dia tudo é decidido por algoritmos, tá? E os algoritmos, eles capturam o nosso comportamento, entendem o que a gente quer, e baseado no que a gente quer, eles mostram o anúncio A, B ou C, tá? À medida que eu viro para os meus parceiros de marketing, né? E aí todos os de mídia digital têm dinâmicas similares. E falo para eles, olha, eu tenho interesse em investir X com retorno Y, ele vai buscar pessoas que trazem esse objetivo para mim. E para as pessoas trazerem o objetivo de retorno, elas têm que ter uma intenção clara de consumo naquele momento. Então eu vou passar a investir só em pessoas que querem comprar naquele momento. Tá? Isso faz assim com o meu universo. Eu já consigo investir em um público bem restrito. E existem muitas empresas fazendo isso. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando pessoas que querem comprar, não necessariamente pessoas que conhecem minha marca. Tá? As pessoas elas vão ver meu produto e o que elas vão avaliar? Se o meu produto atende à necessidade delas, qualidade, eventualmente, se é um produto que já é de prateleira, né? Então, se você vai comprar, sei lá, um celular, uma geladeira, uma televisão, você vai comparar preço. Né? Então, você passa a tomar uma decisão baseada em preço. E você cria
uma relação com o consumidor baseada em preço, porque ele não conhece sua marca. Ele está comprando única e exclusivamente porque você está oferecendo ou por um preço mais competitivo ou por um prazo de entrega mais rápido, porque isso também influencia, né? É o custo total daquela transação, seja o frete, o custo ou o prazo. É a necessidade do consumidor. Só que você não está criando um vínculo com aquele cara. Você está simplesmente resolvendo um problema dele naquele momento, tá? E à medida que entram competidores no mercado, à medida que outras empresas, né, o volume de opções ele aumenta, vai se tornando cada vez mais caro você fazer esse processo. E isso aconteceu muito fortemente depois da pandemia, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha uma dinâmica de mercado digital e a pandemia ela forçou muitos players, né, muitas empresas do mercado do varejo tradicional, do varejo offline, a migrar para o digital. Por quê? Porque ninguém saía de casa. E para você atender o seu cliente, você precisava ou de um Instagram, ou de um WhatsApp, de um canal digital, né? E a partir do momento que essas empresas do varejo offline, elas criaram canais digitais, elas se tornaram aptas a gerar tráfego para esse canal digital também. Então, a competição na mídia cresceu muito. E mídia é leilão. O que acontece quando você tem mais competição no leilão? É mais caro. O custo sobe, né? Então, muitas das empresas que trabalhavam única e exclusivamente com performance, e o Elo7 sofreu muito com isso nesse momento também, viram o custo das transações aumentarem e, consequentemente, o retorno desse investimento diminuir. E a margem cai, né? Então, o que acontece? Se você não tem uma relação de marca criada com o seu cliente, onde ele te escolhe porque ele te conhece, porque o seu produto atende a necessidade, ele entende que os produtos que a sua marca oferece atendem a necessidade dele e ele vai até você de uma forma orgânica, natural, direta, né? Os canais diretos e orgânicos, você fica única e exclusivamente dependente de performance. E ficar única e exclusivamente dependente de performance é um risco muito grande, né? Então, minha visão, respondendo de forma pragmática a sua pergunta do começo da conversa, eu acho que assim, se dá. Se é saudável, não é, tá? Geralmente você vê isso muito em startup, né? Startup quando começa, cara, tem um caixa limitado e você tem um controle ali de fluxo de caixa muito na unha, você não pode queimar muito. Então, geralmente os investimentos em marca, eles são... É até pecado você falar disso dentro de startup. Só que ao longo do tempo, se você não constrói isso, você se lasca lá na frente, porque você não cria um diferencial competitivo seu. Você fica limitado a preço. Aí sabe o que as marcas fazem? Mas é cupom. Enche o site de cupom. Cupom de primeira compra, frete grátis, desconto não sei o quê, cashback, são alavancas importantes. Só que elas são alavancas que elas impactam em margem. E se você não faz isso de forma estratégica e para clientes estratégicos, cara, você arrebenta o seu negócio. Então, assim, eu acho que o branding, né? E assim, quando eu falo branding, é importante a gente até falar o que é branding, né? Porque branding não é só você ter um logo bacana, você ter uma comunicação bacana, você, sei lá, fazer uma campanha. Cara, branding é a gestão da expectativa do seu cliente em relação à sua marca. É o seu cliente, de fato, conhecer a sua marca. E isso implica em, sim, ter uma identidade visual bacana, uma comunicação bacana, expor os diferenciais da sua companhia, expor os diferenciais do seu produto e comunicar isso corretamente nos locais corretos e de forma consistente, né? Então, a gente está aqui conversando, a gente está fazendo podcast, a Twitch está fazendo um podcast. Se você tem uma audiência que assiste, né, que costuma ouvir o seu podcast com frequência, eles podem não estar precisando de serviços da agência nesse momento, mas quando eles estiverem precisando, eles vão falar, puta, eu sei que a Twitch oferece serviço A, B, C ou D, então eu vou lá e vou falar com o Mauro, né? Então você está fazendo branding com isso. E é uma ação que você faz hoje, é um investimento, um puta investimento, né? Que você está capturando a atenção do seu cliente e que você está construindo uma relação que você vai colher frutos. Você não sabe quando, mas você vai colher esse fruto. Você pode colher esse fruto agora, tá?
Então, branding também gera venda. Porque se alguém bater no seu podcast hoje e falar, putz, eu preciso do serviço A, B ou C, ele vai te conectar amanhã, hoje mesmo, e falar, cara, então você vendeu, né? Mas pode ser que isso aconteça daqui 3, 6 meses. Então, 2 anos. O tempo que for, né? Então, mas é importante você ter essas caixinhas que compõem essa competência ali, essa relação com o cliente para criar essa dinâmica. Deixa eu tentar tangibilizar aqui pro pessoal, usando o exemplo do Elo 7, né? No mundo onde isso funciona, você tem o consumidor que está ali na campanha de performance, ele vai procurar ali, às vezes, no Google, artigos para festas. Isso. E aí ele vai achar... Comprar lembrancinha. E vai ter lá um monte no Google, vai ver o Google Shopping, um monte de resultados, vai olhar ali, esse aqui tá um preço bom, vou entrar, vou comprar e não vai se relacionar com a marca. Ou você vai ter o cara que tem uma relação com a marca e fala, putz, eu vou fazer uma festa, preciso de lembrancinha. Nossa, no Elo 7 tem lembrancinhas eu vou lá no muito Elo 7. legais. Lá tem muita coisa boa. E esse cara você ganhou pra sempre. Né? Exatamente. Você não ganhou só aquela compra, mas ele vai voltar todas as vezes que ele precisar, ou vai fazer festa todo ano. O cara tem 3 filhos, são 3 festas por ano, né? E não só isso, tem o Natal, tem a Páscoa. Aí ele entra lá, ele vê que também tem, uma almofada. Nossa, minha mãe ama essa almofada. Aí você vai comprar de presente pra sua mãe no Dia das Mães. Então assim, você começa a criar outras dinâmicas, né? E você... É o que eu falei aqui. O Elo 7, por exemplo, ele é um dos grandes diferenciais que ele entrega são produtos personalizados. Então, a partir do momento que a pessoa entende que os produtos que tem no Elo 7 eles são produtos personalizados e diferenciados, quando ela precisa de um produto legal, ela fala, onde eu vou achar um produto assim? Eu vou no Elo 7. Cara, isso é conhecimento de marca. Você está posicionando a sua empresa num lugar onde as pessoas entendem o que ela entrega. Né? Então, você tem marcas que entregam agilidade. O Mercado Livre, por exemplo, ganhou muita gente com o CMD, a entrega no mesmo dia. Né? Aqui em São Paulo, eu compro de manhã, eu recebo em casa, às vezes à tarde. A gente usa aqui muito equipamento, a gente vai fazer uma gravação aqui, a produtora nossa. Pô, vai precisar de um rebatedor assim assado. Cara, você não sai de casa. Mas vamos alugar, não tem. Ele vai vir para alugar, só consigo daqui a 2 dias. Eu vou lá e compro e me chega no mesmo dia e resolvi. E você sabe disso, né? Ele já te comunicou isso. A marca está construída. Eles fizeram uma ação recentemente no Big Brother, justamente batendo nesse atributo, que era entrega rápida. Né? Então, assim, eles estão fazendo essa construção, comunicando isso. Meu pai mora numa cidade a 400 quilômetros de São Paulo. E ele recebe no dia seguinte. Não é do mesmo dia ainda. Eu acho que um dia eles ainda vão conseguir entregar no mesmo dia. Mas assim, quando que o cara que mora no interior, fora do principal, do agito ali da capital, ele consegue receber algo no mesmo dia. No dia seguinte, sabe? Com essa agilidade. Nem o Correios não entrega. Né? Então, assim, são diferenciais que fazem com que influenciam na decisão de compra. Eu acho que é esse o ponto. Quando você investe nessa comunicação e você posiciona a sua marca num lugar onde você cria, de fato, um diferencial competitivo, e a gente está falando aqui de diferenciais muito pragmáticos, né? Eu falei da personalização, que é uma necessidade. A pessoa precisa de um item personalizado. Eu falei da entrega rápida, que é também uma necessidade. Você precisa do rebatedor para uma gravação hoje, então você vai e compra. Agora, por que as pessoas compram Apple? Tipo, eu preciso de um computador. Por que você compra um MacBook? Por que você compra um iMac e não um computador de qualquer outra marca? Porque a Apple criou ali uma aura ela criou uma relação de conexão com o consumidor, onde fazer parte daquela comunidade de pessoas que tem aquele item se torna um privilégio, ou você, né? Você se identifica com pessoas, é quase um status. Então, assim, existem outras formas de você se conectar a sua marca com a pessoa, não necessariamente pela funcionalidade que o seu produto entrega ou por atender uma necessidade pragmática de serviço. Mas você pode se conectar com as pessoas também por questões emocionais, por identificação com propósito, né? Então, você comunicar isso e construir essa aura esse entendimento da marca com os clientes é muito importante. Aí você fala, mas eu não vou ter retorno. Vai. Talvez você não consiga mensurar de forma pragmática no curtíssimo prazo esse retorno em vendas, tá? Mas você vai... são juros compostos, né? É uma coisa que você vai vendo crescer no longo prazo.
até chegar um momento onde você vai poder reduzir drasticamente o seu investimento em ativação de venda, porque já existe ali a dinâmica automática de consumo. Porque as pessoas já se tornaram... Deixa eu puxar esse gancho aqui para fazer uma pergunta difícil. Posso fazer uma pergunta difícil? Ai, meu Deus, claro que pode. Que pergunta que é fácil quando a gente fala de performance? Não, queria primeiro dizer que eu concordo 100% com essa visão. É muito o que a gente pensa aqui também como agência. A gente tenta... Sempre quando a gente vai montar um planejamento para um cliente, a gente tenta dosar essa relação. Só que eu quero trazer uma dor minha, que é uma dificuldade. Quando a gente fala da administração empresarial, e aí a gente não está falando necessariamente do marketing, porque nem todo marketing tem essa visão, mas às vezes o marketing tem, mas o financeiro não tem. O CEO não tem, porque ele está pressionado pro acionista, que está falando, eu preciso de resultado para ontem. Resultado para daqui a um ano não me interessa. E muitas vezes a companhia força o resultado de curto prazo e as ações de certa forma é até muito parecido com a administração pública, né? É aquela coisa assim, o cara não vai pensar um negócio para daqui a 10 anos, porque isso aí quem vai pegar é a próxima gestão e não vai mostrar que eu trouxe o meu resultado aqui, né? Dadas as devidas proporções, claro. Como é que a gente, como agência ou como departamento de marketing, a gente, consegue convencer o pessoal que é mais do financeiro, o pessoal que aprova o budget, a realizar esse investimento em marca também, em campanhas de brand awareness, e não apenas em campanhas de performance, com aquele foco de vender e conseguir o resultado curtíssimo prazo? Eu vou te falar um pouco com base no que eu construí na Lucete. Eu tinha esse desafio, tá? Foram anos investindo só em ativação de venda, só em performance, canais de performance, única e exclusivamente, tá? Sem nenhum cacarequinho de verba sendo alocado para outro canal. Só que chegou um determinado momento em que a gente percebeu que o investimento não escalava, a gente precisava crescer. Só que à medida que a gente escalava o investimento deste canal de performance, as margens caíam, assim, numa proporção muito grande, numa velocidade muito grande. Então, você não conseguia escalar com o mesmo desempenho. Porque quando você faz isso em performance, na prática, o que você está fazendo? Você está fazendo investimento em outras etapas do funil de conversão, ou, né, não vou falar de funil de conversão, mas vou falar em pessoas com intenções de compra diferentes. Tem aquele cara que já está super decidido a comprar, tem aquele cara que, está no momento que talvez está pensando em comprar, mas não sabe exatamente se vai ou se não vai. Então, você começa a investir em pessoas que estão menos propensas ao consumo, só que você não tem controle desse investimento. Então, quando você diminui as suas margens, né, ou diminui as suas metas para investir em mais dinheiro e, consequentemente, buscando maior volume, você está delegando para os parceiros, para os algoritmos e para os canais a responsabilidade de encontrar essas pessoas no universo, tá? E isso não é legal, né? Por quê? Porque você não sabe o que vai vir a partir dali, tá? Então, o que eu vejo? Para você fazer para você justificar, o que é importante? Primeiro, você ter claro ali a sua estratégia de performance, qual a rentabilidade dessa campanha, né? O quanto você espera. E o que é performance? Você ser muito rigoroso em relação ao desempenho dessas campanhas de performance. Performance tem que ter ROI alto. E alto mesmo. E aí o alto vai depender, lógico, da sua margem, né? Da característica do seu negócio. Às vezes me perguntam, o que é o ROI bom? Não sei lá. Cara, eu acho que assim, campanha de performance não tem objetivo de break-even. Tá? Porque se você objetivar o break-even, você vai expandir a sua campanha de uma forma que ela vai, de novo, buscar outras pessoas. Então, na minha visão, né, e o que a gente fez e que funcionou muito bem para a Lucete, a campanha de performance, ela tem o objetivo de gerar lucro. Né? Ela gera, de fato, rentabilidade. E depois, o investimento de mídia, ele pode break-even. Tá? E aí, de novo, eu estou tentando ser o mais pragmático possível para trazer resultado para a companhia. Tá? Se você quer crescer,
Se você tem grana para gastar, se você tem grana para queimar, porque muitas vezes você queima a caixa em prol de crescimento, o investimento de marketing ele pode, né, ser negativo, ele pode não ter payback no curto prazo. Mas, para uma campanha que tem um fluxo de caixa limitado, o investimento de marketing total, e aí quando eu falo total, eu estou falando de investimento em performance, investimento em outras campanhas que não são de performance, em marca, a contratação de canais, parceiros, tudo que é investimento de marketing, isso tem que se pagar no final do dia. A soma do resultado que esses canais geram para você tem que ser, a soma da receita, né, tem que ser maior ou igual à soma do investimento que você faz nesses canais. Só que você olha isso de uma forma conjunta, você não olha isso de forma independente. Legal, então você legal. gera uma campanha de performance que dá uma rentabilidade para você e te dá uma folga para você. E nessa folga é o que você investe em outras frentes que vão ser uma frente de curtíssimo prazo, que vai ficar ali, ó, tá gerando venda, e uma frente de médio e longo prazo que não vai gerar venda nesse curtíssimo, mas que vai alimentar a campanha de baixo. Né? Porque senão você fica investindo sempre nas mesmas pessoas ou naqueles 5% do mercado que tem intenção de compra naquele momento. Só que o funil ele não cresce, você não amplia isso. E você não retroalimenta isso. A sua audiência, o seu target fica sempre ali. Aí você vê queda de novos clientes. Você eventualmente vê queda de recorrência. Recorrência você até trata com CRM. Né? Porque o CRM ele tem que ser... Esse é um outro ponto importante dessa equação. Sim. Né? As agendas das áreas de marketing, elas têm que ser super integradas para essa roda girar bonitinha. Né? Então o CRM tem que estar trabalhando junto com performance, entendendo o cara que performance está trazendo, que mídia está trazendo, trabalhando o relacionamento com esse cara, para que esse cara se torne um cliente tentar pegar também frequente. esse cara que às vezes veio com o objetivo simplesmente de comprar a partir de um preço, mas beleza, agora ele já está na nossa base, vamos trabalhar ele para tentar trazer os benefícios da marca para ele e começar um relacionamento. Né? Você começar... o primeiro passo para o cliente comprar é você gerar um engajamento. Esses dias eu estava vendo um material falando de B2B que fala assim, cara, muita gente, muita empresa entra em contato com o cliente querendo vender. Né? Você não tem que entrar em contato com o cliente querendo vender, você tem que entrar em contato com o cliente querendo uma reunião. A primeira coisa que você precisa querer dele é uma reunião. Porque a partir do momento que você tem a reunião, você consegue apresentar seu produto. Depois que você apresenta seu produto, você precisa conseguir com ele, sei lá, um segundo papo, um almoço, até chegar um momento em que você vai conseguir ter a venda de fato. Né? Mas isso é uma construção. E no varejo não é diferente. Né? Porque se você for trabalhar com um universo que quer comprar, de novo, esse universo é muito pequeno e muito limitado. A primeira coisa que você precisa querer do seu cliente é que ele acesse seu site, que ele conheça sua marca. E aí entra o segundo ponto que eu acho importante nessa nossa discussão e nessa pergunta que você me fez. Como que você justifica, como que você convence? Você precisa conhecer a jornada do cliente, a empresa precisa conhecer a jornada do cliente. A empresa precisa entender em quanto tempo o cliente compra, né? Qual que é o lead time dessa transação, né, da compra. Quais são as interações que o cliente tem na plataforma, no site, com o produto, antes de comprar. Que tipo de interação ele tem? Né? Então, por exemplo, um cliente que favorita, né? Tipo, dá o likezinho lá no produto mais vezes, ele compra mais? Ele compra menos? O cliente que visita o site 3 vezes por semana, ele compra mais? Ele compra menos? E a partir do momento que você tem conhecimento e visibilidade dessas interações, você consegue perceber no curto prazo se as suas campanhas de marca elas estão favorecendo a sua estratégia de venda. Por quê? Se eu estou trazendo pessoas que têm um comportamento parecido com as pessoas que compram, ela pode não estar comprando agora, mas eu estou criando relacionamento para que essa pessoa compre no futuro. Né? Então, muitas das análises que eu fiz no Elo7 para que a gente conseguisse justificar um investimento escalável ali, eu não vou nem dizer em topo de funil awareness, eu vou falar em fase assim, consideração, tráfego, foi justamente analisar qual é o comportamento deste tráfego que essas campanhas estão gerando, dessas pessoas que essa campanha está gerando, que me dá indicação de que essas pessoas vão comprar no futuro. Né? Ou o que eu preciso estimular que essas pessoas fazem para que elas comprem no futuro.
Tá? Então, eu acho que assim, é um combo de você criar uma estrutura de campanha que seja completa, né? Que trabalhe de forma integrada as etapas do funil, as intenções de compra ali, e aí o peso, cara, varia, tá? Eu trabalhava, sei lá, 90% ainda com foco em ativação de venda, porque a gente precisava disso, e colocava, não era 90, era 80, né? E colocava ali 10, 15%, 20% no máximo que a gente chegou, nas etapas anteriores. Uhum. Era pouco? Era. Mas assim, a gente era super sniper no perfil do público que a gente queria ativar ou queria criar aquele relacionamento, e a gente começou a observar que o público que a gente estava fazendo aquele investimento de comunicação, de engajamento, de relacionamento, ele passou a ter mais interação com a marca, né? E aí, essa interação com a marca, ela pressupõe uma maior conversão no futuro. E em geral, mais no topão do funil ali, a mídia é mais barata também. Isso, Você consegue rodar por CPM, consegue, você mas consegue... aí também são altos volumes. É mídia barata, mas com grande amplitude, com grande volume. Sim. Então, a grana é grande. Né? Então, é mais difícil de você chegar aí. Eu acho que assim, a construção, até você chegar aí, você tem que... E até isso foi uma cagada que a gente fez, né? Perdão do francês aqui. Não, mas aqui. Que bom, o que o pessoal gosta aqui é o mas essa foi um erro que a gente cometeu. A gente investia muito em performance, só performance, ativação de venda, venda, venda. Em dado momento a gente falou assim, cara, agora a gente tá faltando marca, a gente não tem ativação de marca, a gente precisa trazer mais gente pro site, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam melhor a nossa marca. Aí a gente foi lá pro começo, lá pro topão. E começou a fazer awareness. Tipo, qual que é o objetivo? É awareness, é pessoas conhecendo a marca. Como que a gente metrifica isso? Vamos fazer brain track, vamos fazer pesquisa, vamos entender se as pessoas estão conhecendo o Elo7. Beleza. As pessoas conheciam, tinha gente que conhecia e tinha gente que comprava. E o meio? Sabe? Tipo, como que você como é que conecta né? essas Faz duas o cara coisas? descendo. O cara conheceu. Eu impactava o cara, ele via minha marca, ele sabia que eu existia e depois eu não falava mais com ele. Tipo, eu esperava um dia ele ter uma boa vontade de lembrar da minha marca e ir lá e comprar, sabe? E isso foi um erro. E como que vocês resolveram? Fizeram base de remarketing depois para a gente fez, mas a gente mudou a estratégia. A gente tirou esse investimento do topão e aí a gente foi para o meio. Tá? Então a gente tinha performance, a gente foi para consideração, a gente começou a investir ali geração de tráfego, geração de eventos, ainda tinha um foco em performance, mas era uma geração de eventos mais distantes da venda. Então eu tinha campanha de add to cart, a gente começou a testar algumas campanhas de favorito, né? Então eu queria criar na pessoa, eu queria fazer com que a pessoa ela tivesse alguma interação maior do que simplesmente a visualização de produto com o meu site. E aí, um ponto importante é a gente usar os algoritmos, né? Você precisa ter esses eventos muito bem mapeados, você precisa ter esses eventos muito bem integrados com seus parceiros. Tem diversas complexidades nesse processo, tá? Ele é muito técnico, ele demanda uma estrutura de martech bem bacana. E geralmente os profissionais de tecnologia, eles não conhecem tão bem a realidade do marketing, isso dentro das empresas, né? Você pega os times de tecnologia e desenvolvimento, eles são muito focados em desenvolvimento de produto, em desenvolvimento de soluções. E essas necessidades de integração, de mapeamento de eventos, ela é uma competência que fica super no meio do caminho ali, né? Sim. Marketing não tem a visão técnica sabe que precisa, mas não sabe implementar. Tecnologia sabe implementar, mas não conhece a necessidade do negócio. Então, se você não tem um time de martech robusto, que se conecta bem com o marketing, que entende a necessidade, consegue mapear essa estrutura para que você consiga passar para os seus parceiros todos os dados que você precisa para otimizar essas campanhas bem, isso pode não dar certo. Então, pressupõe-se uma certa maturidade até de integrações de dados e de analytics boa para você conseguir fazer essa mensuração. Mas o ponto é você criar campanhas com objetivos diferentes. E essas campanhas elas podem ser até uma remarketing da outra. Sabe? A partir do momento que o cara fez uma ação, você joga ele para um segundo momento. E aí você começa a cascatear. No começo vai começar pequenininho, mas a partir do momento que você começa a escalar esse investimento, e aí fica legal. Porque aí você tem justificativa para investir mais lá em cima. Porque à medida que você investe mais lá em cima, você vai cascateando e investindo e aumentando o resultado lá de baixo, entendeu? Muito bom. E nessa linha de construção de marca,
Uma coisa que a gente fala aqui muito no podcast é sobre diferenciação. A gente entende que a construção de marca gira muito em torno da diferenciação, né? Por que eu vou me relacionar de um jeito com a marca A ou com a marca B? Porque eu me identifico por alguma razão e porque essa marca se diferencia por alguma razão, né? Das ações que você já fez, né? Me conta alguma coisa que vocês tenham feito ali para mostrar a diferenciação, que acho que é um ponto muito importante quando a gente fala dessa construção. Cara, eu acho que uma ação bacana que a gente fez, a gente trabalhou por alguns anos um evento físico da Elo7, que era o Bazar da Elo7. E, foi um aprendizado maluco, assim, porque a gente fez, acho que, quase 20 edições do evento, 19 edições, sei lá. Foram edições pra caramba. Ele começou pequenininho, ele começou num espaço ali na Vila Madalena, e aí ele foi crescendo, a gente chegou a ter em torno de 3, 5 mil pessoas passando pelo evento por final de semana, né? E o que ele era? Ele era um evento onde a gente trazia vendedores, a gente reunia um grupo de vendedores, tinha um bazar, né, de fato, onde as pessoas conseguiam comprar, interagir com os produtos, mas mais do que isso, o espaço era lindo, era ali no Yacht Clube Santos, que fica em Genópolis. Quem não conhece, é um espaço maravilhoso. Só que era um espaço fechado para eventos, então muita gente não conhece por causa disso. A gente abria esse espaço ao público, né? Então as pessoas entravam. Ele tem lago, ele tem árvore, ele é bonitão, assim, arborizado, é confortável, é gostoso. A gente colocava música ao vivo, a gente colocava food truck. A gente tinha algumas ações de entretenimento. Então, sei lá, teve vez que teve desfile de pet, tinha oficina para criança, oficina craft para criança. Então, ele era um evento super família, sabe? E tinha gente, a gente começava às 10 horas da manhã e até às 7 da noite. Tinha gente que ia lá para passar o dia. Porque você chegava cedo, aí você passeava ali, o espaço é bonito, via o bazar. Aí você sentava, você comia alguma coisa, tinha música ao vivo, você ouvia um som bacana, tinha food truck de vinho, né? Você tomava uns drinks, tomava vinho. Cara, você ficava lá, ia galera, ia muito... Então, assim, e as pessoas com isso engajavam com a marca Elo7, né? E elas entendiam, e a gente falava, isso daqui é o lifestyle Elo7. O Elo7 é uma empresa que preza relações duradouras, de longo prazo, né? Tem um conceito muito emocional, um conceito familiar, né? Isso daqui é o que a gente entende que reflete a personalidade da nossa marca. Materialização dos valores da empresa. Reflete a personalidade da nossa marca. E o que a gente via é que as pessoas que engajavam com o Elo7 ali, no longo prazo, elas se tornavam mais conectadas com a marca, com o site, elas compravam mais, sabe? O complicado disso é que, cara, eu tô falando de 5 mil pessoas. Né? A escala é muito pequena. Sim. Então você conseguir fazer isso, então até por isso que não foi uma ação que perdurou e que a gente deu continuidade. Era um evento de marca que a gente achava importante, que compunha o portfólio de ações de marca, que era mais uma ação, era tipo um tijolinho que a gente estava colocando ali, né? Mas que sozinho ele não segura o resultado, dava um baita de um retorno, né? Mas como ação e como retorno daquela ação dentro do objetivo proposto era muito bacana. Então acho que assim, gerava venda? Gerava. Gerava um puta volume de vendas? Não pagava, né? O evento. Ele quase se pagava, porque então a gente era bem eficiente, né? E como a gente foi fazendo muitas vezes, a gente foi, né, aprendendo um pouco as manhas do negócio ali, a gente conseguia fazer de uma forma bem enxuta. Ele quase se pagava, mas ainda demandava um investimento que não era nada assim de outro mundo, sabe? Mas o ponto ele gerava uma baita de um esforço de diversos times da companhia. Eu acho que o custo dele, ele estava mais no custo operacional. Tem um custo que não está na ponta do lápis ali. Exatamente. É o custo hora homem, né? Se você for colocar no custo de projeto, ele é um custo caro, ele é um evento caro. Financeiramente, ele não é um evento tão caro, mas o custo hora homem dele ali, o operacional dele, ele gera um esforço bem grande. Mas eu acho que como ação, se a gente for falar assim, eu quero criar uma ação que engaja consumidores com a minha marca, cara, ele cumpriu o objetivo, assim, lindamente. Agora, indo para o outro extremo, assim, ações que você sentiu um resultado muito forte ali, em vendas mesmo, que deu super certo. Cara, eu acho que de venda é a performance mesmo. Performance, não tem jeito.
A gente tinha muita ação de catálogo, sabe? A gente trabalhava muito forte com catálogo em todos os players aí, nos principais, tinha Google, a gente estava conectando Pinterest. Pinterest criou recentemente uma solução tem a solução de catálogo e eles mudaram recentemente para o Direct Link, né? Então, antes você clicava, abria um treco lá na frente, agora você está indo direto para o site. Isso melhora bastante, gera um tráfego bom para o site. Tem as ações de meta que são difíceis de você escalar a performance ali dentro, porque a intenção do cliente numa rede social é uma intenção muito mais de entretenimento e navegação, né? Mas dentro das possibilidades, né, do volume permitido ali, a gente conseguia ter resultado, tudo isso regado a muito retargeting, remarketing. Eu acho que integração, o maior sucesso que a gente conseguiu foi quando a gente começou a integrar melhor as ações e o entendimento de comportamento de performance com CRM, tá? Eu não vou dizer que a gente tem grandes cases realizados, mas a gente tinha grandes ideias desenhadas para implementar. Elas não chegaram a ser implementadas por N razões, é complexo pra caramba. Sim. Mas a gente tinha um entendimento muito grande do comportamento do cliente. E isso, cara, é o que viabiliza você fazer as coisas de forma realmente eficiente. Tá? Então, acho que é por aí. E um perrengão? Conta pra gente Perrengão. alguma ação que flopou, alguma coisa que deu um trabalho desgraçado e virou noite, sei lá. Um desafio, né? Pra contar pro pessoal aqui que quer trabalhar com marketing, que o pessoal acha que é só legal, é o evento, é rede social, né? Não, pelo contrário. Passar o dia em rede social pode ser o sonho de muita gente, mas quando você faz isso no trabalho, cara... Profissionalmente é um pouquinho diferente, né? É bem desafiador. Eu acho que os nossos maiores... O Elo7 não é uma marca de compra por impulso. Né? Os produtos personalizados, os produtos de eventos, eles geralmente pressupõem uma necessidade prévia para você realizar essa transação. Então, o mercado geralmente tem esses picos e esses grandes desafios em grandes campanhas, Black Friday, né? Que é quando a galera tem essa intensidade. No nosso caso, eu acho que estava mais relacionado às integrações, tá? Então, acho que as integrações, elas demandavam muito da gente. Então, cara... Quem trabalha aqui com conexão e integração de API com Google Shopping, por exemplo, você toma um strike de Google Shopping e o seu feed cai. Cara, isso assim, mobiliza... O resultado parou da empresa. Parou. Então mobiliza CEO, a gente chegou a ter reuniões com pessoas bem importantes dentro do Google para a gente conseguir solucionar problemas de inventário, questões de particularidades de inventário de Elo7 dentro de Google Shopping. Então, acho que esse é um ponto. Acho que dois cases muito associados a Google. Essa questão da gestão da qualidade da informação do feed, tá? Que é um conhecimento muito técnico que você tem que ter das políticas, dos parceiros, e aqui eu estou falando de Google, mas também se aplica a todos os outros, e das características do seu produto. Aí, como que você vai fazer isso? E outra situação que foi super desafiadora para a gente foi quando o Google fez a migração do formato de Google Shopping para PMax. Né? Então, isso aconteceu em 21, eu acho. PMax, que foi um pesadelo para muita gente. Cara, a gente já sofreu uns perrengues aqui como agência também, você imagina, rodando um monte de campanha de um monte de cliente, tendo que adaptar. E eu vou te dizer, perrengão. Lembra que nosso inventário é um inventário de 8 milhões de produtos. Né? Então, assim... E a representatividade dessa campanha no nosso mix, ela é grande, né? Então, você tombar uma campanha que tem uma representatividade grande, dá um frio na barriga. E o que a gente decidiu ali em determinado momento? A gente ia ser early adopter da solução. E a gente foi, cara, no começo, assim, tipo, sei lá... o prazo para tombar as campanhas para o novo modelo era até outubro, se eu não me engano. A gente resolveu tombar em maio. E a gente fez. E, por um lado, foi muito bom, porque a gente surfou uma onda, assim, que ninguém tava, né? Então, a gente tava num formato novo, que o Google tava impulsionando. Exatamente, né? A novidade é legal por isso, né? A gente surfou uma onda bacana, mas, em contrapartida... a gente passou por todos os perrengues da solução. Então teve uns Vocês ajudaram a criar a bibliografia do erros frequentes. Teve um dia que, sei lá, o treco caiu. Sabe? Teve um dia que o bid estourou.
sabe? Aconteciam umas irregularidades, umas instabilidades, assim, que a gente falava, o que está acontecendo? Né? E, de novo, como é tudo muito mensurável, como tem um impacto relevante no resultado do negócio, você percebe isso rápido. E como era um produto novo, eles não tinham resposta. Eles falavam, como a gente tá vendo, parece que deu, não sei o que, nananana. Então, assim, foram fortes emoções. Foi uma migração. Eu faria de novo, tá? Se me perguntasse, eu faria de novo. Eu acho que no Total Comp, assim, o resultado foi positivo, mas foram fortes emoções. A gente passou ali por um período de, putz, será que tá mudando de novo? Será que vai dar pau de novo? Não deu, né? Então a gente ficava ali na tensão, mas no final deu bem certo. E mudando aqui um pouco para a parte de liderança, né? Você como líder de marketing aí, né? De um time que teve 40 pessoas, o que você, como liderança de marketing, você espera do profissional de marketing? Alguém para trabalhar com você quando você vai fazer um processo seletivo? O que você acha que é o descritivo do profissional ideal do marketing hoje? Como eu falei, eu gosto muito de pessoas, né? Então, uma premissa básica que eu tenho é trabalhar com cada um no seu quadrado, tá? Então, não exigir um conhecimento ou uma competência de uma pessoa que não tem isso inato, tá? Então, assim, eu posso ter uma pessoa muito boa em produção de conteúdo, mas essa pessoa não vai ser boa de analytics. E não adianta você querer cobrar isso dela, sabe? Tipo, se não é dela, se ela não tem uma aptidão ali... Não estou falando que pessoas de produção de conteúdo não são boas de analytics. Eu estou falando que pessoas de conteúdo podem sim ser boas de analytics, mas tem pessoa que não vai de jeito nenhum. Sim. Né? E que por mais que essa pessoa se esforce, aquilo vai ser dolorido para ela. E ela, não vai ter prazer em fazer aquilo. Então as pessoas elas têm que trabalhar com prazer. Acho que esse é o primeiro ponto, tá? Em contrapartida, eu acho que a Analytics é base para trabalhar com marketing, tá? E não só o marketing digital, mas o marketing tradicional. Tudo isso que a gente está falando de branding aqui não para de pé se você não tiver uma metrificação sólida e formas de justificar esse investimento. A teoria não convence, você tem que mostrar números. Então, assim, mesmo o profissional mais conceitual e teórico de branding, ele precisa ter uma noção de números ali para ele conseguir justificar e tentar dimensionar um pouco o que ele está falando, tá? Então, acho que assim, uma primeira é ter essa noção. Se a pessoa não tem essa noção e eu preciso de uma pessoa com essa noção, ela não é para minha cadeira, né? Eu posso ter excelentes profissionais de comunicação que têm o objetivo de escrever textos lindos. Ponto. Eu vou cobrá-lo por isso, tá? Então, eu acho que como gestor, como líder, antes de eu exigir as coisas das pessoas, eu tenho que saber exatamente o que eu quero delas e o que ela pode me entregar. Muito bom. Para mim, esse é o primeiro ponto, tá? Que é responsabilidade minha, não delas. Agora, a partir do momento que a gente comitou, que a gente chegou a um acordo ali em relação ao que ela pode me entregar e ao que eu preciso que ela entregue, a gente precisa ter esse acompanhamento feito de forma eficiente. Então, a pessoa precisa estar muito conectada, muito ciente dos objetivos da companhia, tá? E precisa trabalhar pelo todo. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Quando a gente fala da gestão de equipes. Geralmente, as equipes, elas se responsabilizam pelos resultados delas, né, do time delas, das áreas delas ali. E você fazer a conexão entre o trabalho de todas essas equipes se eles não trabalham de forma naturalmente, se eles não trabalham naturalmente juntos, fica a cargo do líder, do diretor, do gestor, né, imediato, ficar fazendo essa conexão e, cara, isso fica desgastante. Então, para lideranças de marketing, né, o meu conselho, o meu pedido busquem formas de criar conexões entre o trabalho de vocês e o trabalho das áreas parceiras, das áreas correlatas. Performance não funciona sem CRM. Performance e CRM não funcionam sem produto. Tudo está interligado. Tá? Eu falo que, há alguns anos aí, Kotler foi lá e lançou os 4 P's do marketing, né? A gente tinha lá produto, preço, prazo, promoção, todo mundo aprendeu isso na faculdade, administração, publicidade, marketing, fala-se muito disso. Hoje em dia esses P's evoluíram muito e a gente não tem mais só 4, né? A gente tem processo, a gente tem pessoas,
A gente tem um monte de P envolvido nisso daí. Muito P para cuidar, né? É muito P para cuidar, cara. E se isso não fluir de forma integrada, o cliente, no final, que é quem tá lá, que é tudo sobre essa pessoa, né? A venda, ela não funciona se o cliente não estiver satisfeito. A meta da empresa não vai ser batida se o cliente não estiver satisfeito. Então, todas as áreas, elas têm que buscar formas de atender a satisfação desse cliente. E não existe o salvador da pátria na empresa, né? A venda tá baixa, peraí que eu vou resolver dentro da minha área. Não, cara, sozinho você vai conseguir chegar até aqui. Se você se juntar com o seu coleguinha aqui, você vai muito mais longe. Então, as áreas, elas têm que buscar esse trabalho integrado, né? E, de novo, foram anos no próprio Elo7 trabalhando performance, investindo em mídia, fazendo isso, fazendo campanha, fornecedora A, B, C, D. Puta, a partir do momento que a gente falou assim, não vamos fazer só a gestão pelo ROI, vamos fazer a gestão do cliente. Vamos olhar quem é o cliente, o que esse cliente está fazendo, como que esse cliente está se comportando. Foi assim, mudou completamente a visão, muda completamente a forma de você fazer campanha. Você olhar a atribuição de canal, né? Você ter uma visão mais completa do impacto que aquele investimento está fazendo na experiência daquele cliente. Mas o canal não traz nenhum ROI, aí você vai lá e desliga. De repente sua venda cai. O que aconteceu? Deu parou no produto, não sei o que. Não, cara, você tirou um canal que era de meio de funil. Que o cara tinha uma interação ali e depois ele ia lá no Google Shopping e convertia. Ele ia lá no e-mail marketing e convertia. Só que você não estava vendo aquilo, né? Então, você conseguir fazer essa conexão é super importante. Então, acho que os 2 pontos são para o líder, para o gestor, né, da área, para o CMO, para o diretor, enfim, contratar pessoas que sejam absurdamente aptas a fazer o que eles precisam. E aqui eu não estou falando nem de conhecimento técnico, estou falando de soft skill mesmo, sabe? Tipo, quais são os soft skills dessa posição? É negociação, é comunicação, é relacionamento, é analytics, num nível de liderança. Os soft skills, eles são muito mais importantes do que os hard skills, né? Os técnicos. Cada vez mais, né? Com a inteligência artificial. Total. Agora. Esse é um ponto que eu ainda vou chegar ao longo da nossa conversa, tá? Então, isso é missão da liderança, responsabilidade da liderança da companhia, né? E depois, quando você desce para as médias lideranças, é justamente se preocupar com a companhia e não apenas com a sua caixinha ali, né? A gente tinha na Elo7 um mito da visão estratégica. Você fala assim, você precisa ter mais visão estratégica. O que é visão estratégica, né? É meio etéreo, né, o como conceito. Como que se define visão estratégica, né? E no fundo, visão estratégica é você conseguir transpor o impacto da sua área no todo, né? Qual é a sua contribuição para o todo? O que você pode fazer para amplificar o resultado e os objetivos da companhia, né? Você vai escolher a ação A, B ou C? Depende. Você pode ter um ROI de 200 mil na ação A, só que a escala dela é desse tamanho. Aí você vai ficar felizão apresentando um slide lindo falando que a campanha atingiu uma rentabilidade absurda, mas o impacto disso no resultado foi desse tamanho, assim, ó. Aí todo mundo vai olhar e fala, pô, legal, parabéns. Sabe? Tipo, em contrapartida, você pode fazer uma ação de uma puta escala, onde o mérito vai para o SEO, sei lá, vai para CRM, performance não teve nenhum resultado tangível disso, mas a companhia teve uma escala gigante, e aí foi no processo, sabe? Então, essas combinações e esse entendimento da dinâmica é fundamental para o sucesso da estratégia como um todo. Isso não é uma coisa individual. Deixa eu pegar o gancho aqui para perguntar então sobre a inteligência artificial. Você falou que queria falar sobre isso também. Cara, essa é uma pauta que, assim, não dá para ignorar. E inteligência artificial não é só ChatGPT, né? Eu acho que todo mundo associa inteligência artificial aos geradores de IA generativa e tal, mas não é só isso. Se a gente for pensar, profissional de marketing e de tecnologia trabalha com inteligência artificial há anos. O
o algoritmo do Google é baseado em inteligência artificial, né? Então, assim, a gente já tem isso na nossa realidade. A gente já consome o produto da inteligência artificial, só que a gente não tinha gestão, a gente não atuava nisso, né? E agora a gente está tendo isso, essa funcionalidade à nossa disposição, esse recurso à nossa disposição, né? E não dá para ignorar, porque a inteligência artificial hoje, ela acelera a produtividade, ela melhora a eficiência de resultado, e tem uma característica que, se bem explorada, ela pode ajudar no desenvolvimento das pessoas. Porque, assim, para você conseguir bons resultados na inteligência artificial, você precisa saber muito bem o que você quer. Uhum. Você precisa dar a ela um direcionamento muito claro. E para você saber muito bem o que você quer, você precisa estudar muito bem o seu produto, você sabe? Então, assim, se você coloca um prompt qualquer lá no chat GPT da vida, ele vai te cuspir uma coisa que não necessariamente vai ser a melhor do mundo. E aí você começa a refinar aquilo até você chegar onde você quer. Quando você olha o que você pediu, você fala, cara, é isso, sabe? É essa a minha necessidade. Então, eu acho que usar a inteligência artificial não só como um gerador de produtividade, de acelerar a operação, mas como uma forma de você testar ali a sua própria habilidade de falar o que você quer, sabe? Isso ajuda você a comunicar as coisas dentro da empresa, isso ajuda você a discutir as coisas com pessoas, sabe? Essa é uma visão que eu nunca tinha ouvido e é muito boa mesmo, né? Porque a gente tá sempre pensando na inteligência artificial como um mero servo, vamos dizer assim. Exatamente. Mas você pode, a partir disso, se provocar e se tornar mais estratégico, Você né? Voltando na visão estratégica. Né? Então, mas eu acho que é esse o ponto, né? Porque o operacional, ele é óbvio, sabe? Que a inteligência artificial, ela consegue te ajudar a criar, escalar a criação de subject de e-mail, óbvio que consegue. Ela consegue escalar a produção de conteúdo, óbvio que consegue. Né? Mas é isso? É só isso, né? Uma coisa que eu fazia muito era tipo, tem uma ideia, tem uma campanha, tem alguma coisa, eu colocava, me convença ao contrário, sabe? Tipo, discorde disso, sabe? Discorde desta afirmação, blá, blá, blá. E aí eu pedia para trazer os argumentos contrários. E aí você fala assim, à medida que você começa a ver os argumentos contrários, você vê onde estão os furos. E se você tem repertório para justificar aqueles argumentos contrários. E aí você refina, discorde disso. Aí ela vai devolver. Então, você usa aquilo para aperfeiçoar a sua visão sobre o projeto, sobre a ideia, sabe? Então, acho que tem diversas formas. E o lance da inteligência artificial ela vai ajudar muito na otimização de processos, de produtividade, mas ela não funciona sem pessoas. E você precisa de pessoas muito capacitadas para operar esse treco. E se as pessoas não investirem nessa capacitação, elas vão ficar para trás. Hoje, ainda é muito pequeno, né? O uso e a necessidade. Quem está usando é o early adopter do PMax lá, sabe? Quem está usando já se diferencia. Mas a gente começou esse papo falando que as coisas evoluem muito rápido. Sim. Em pouco tempo, o uso, a adoption dessa solução, desse recurso vai estar muito grande. E as pessoas que não estiverem assim, integradas em como usar, em quais os ganhos que ela traz, cara, vão ficar para trás. E acho que essa sua fala é muito legal também, dá para conectar com a coisa da liderança que você estava falando antes, né? Que muita coisa, às vezes, o líder atribui a uma responsabilidade do liderado, quando, na verdade, o líder não... E acho que o líder não conseguiu trazer direito à demanda, ou não conseguiu associar uma necessidade com a pessoa correta para executar aquela necessidade. Exatamente. E acho que até nessa coisa de usar a inteligência artificial para provocar perguntas, é uma boa autoanálise de quão claro você está nos pedidos que você faz para o seu time. Porque às vezes a inteligência artificial não conseguiu entender com clareza aquilo que você precisa. E talvez você ache que seu time esteja entendendo uma coisa que está na sua cabeça e você... Na sua cabeça tá claro, porque você já tem tudo aquilo desenhado ali. Mas a pessoa você não tá conseguindo verbalizar aquilo de forma clara para as pessoas que estão lá. Total, isso aí. Ela ajuda, é aquela coisa, né? Quando você dá um feedback, a pessoa já não deveria se surpreender. Mas muitas vezes as pessoas se surpreendem. Você fala, cacete, mas como você não tinha percebido isso? Eu já falei isso. Não, você nunca me falou. Eu falo, gente, como não? Falei, ó, nesse dia. Ah, era isso que você queria dizer? Sabe? Você fala, pô, eu falei errado. Né? Então, acho que assim, isso, é muito importante. E ajuda a desenvolver soft skill,
Sim. Né? Então, eu acho que é pensar em formas criativas e não só de aceleração de produtividade. Porque os usos óbvios, eles são óbvios. Né? E eu acho que o grande diferencial da tecnologia, e na verdade qualquer coisa, e esse é o poder do ser humano, né? Você conseguir, a criatividade, cara, e isso a máquina não tem sozinha. Né? Você pensar em formas diferentes de usar aquilo é o que vai fazer você estar à frente do seu concorrente ou dos outros profissionais. Maravilhoso. E se você está achando interessante essa discussão, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Não deixa para depois, clica lá agora. Dá o seu like. Dá o seu like aí. E deixa eu pegar o gancho também, você falou da importância do marketing estar muito integrado dentro de todas as áreas, né? Quando a gente passa aqui para os terceiros, os parceiros, né? Os fornecedores, agências, produtoras, né? Você também como liderança de marketing, o que você enxerga para você? O que é o parceiro ideal, o fornecedor ideal? O que você espera de uma agência? O que você espera de um fornecedor? Dos and don'ts que você acha que são fundamentais ali para que a coisa funcione? Cara, eu acho que assim como eu comentei dos profissionais de marketing, a agência tem que ser um braço, uma extensão da minha equipe. Tá? Eu acho que a agência ela precisa jogar junto. Né? Ela precisa entender o meu desafio, e ela precisa me ajudar a resolver meu problema, tá? Porque o profissional da agência, ele é um profissional que poderia estar trabalhando comigo na minha empresa. A única diferença é que ele está alocado numa outra estrutura, eventualmente atendendo outros parceiros, né? Mas ele é um profissional que poderia estar ali dentro da minha estrutura. E sob a ótica, né, do cliente, da empresa, geralmente o racional é eu vou fazer interno ou eu vou terceirizar? E por que surge essa dúvida? Porque o interno tem mais comprometimento, o interno vive a cultura, o interno entende melhor o desafio. Então, a partir do momento que a agência consegue fechar esse gap e se aproximar desse modelo de atuação, cara, é muito melhor você contratar uma agência. Você não tem o custo de gestão, o custo operacional dessa pessoa, o custo de desenvolvimento. Tem vários custos que você reduz a partir do momento que você terceiriza aquela operação. Só que, para isso fazer sentido, o resultado que essa agência traz precisa ser justificado. Então, eu acho que o principal ponto é justamente a agência conseguir jogar junto do cliente e entender efetivamente o objetivo para entregar o resultado. O que eu vejo muito, né? A agência ela fica numa posição ingrata, geralmente, né? Porque a agência ela é um intermediador entre o cliente e os fornecedores de serviço. Né? Eu estou falando aqui agência principalmente de mídia, de performance. Sim. Né? E o que acontece? O cliente tem o objetivo dele, os fornecedores também têm o objetivo deles. E a agência fica no meio desses dois aqui. Para ela se dar bem com o cliente, ela precisa atender o objetivo do cliente, mas para ela se dar bem com o fornecedor, e para a agência é fundamental ela ter uma porta aberta com os principais fornecedores, com Google, com Meta, com os fornecedores de serviço mesmo. Ela também precisa ajudá-las a atender os objetivos deles. Aí, sei lá, chega a Google e fala assim, a gente precisa acelerar o YouTube para a agência. E a agência fica lá com essa missão. Aí chega o cliente e fala assim, eu preciso de uma campanha de performance. Aí a agência vira e fala assim, YouTube vai dar muito certo. Cara, YouTube não vai dar certo para performance, sabe? Tipo, sozinho... Vou corrigir o que eu falei, tá? Sozinho, YouTube não vai dar certo para performance. Você consegue fazer YouTube dar certo para performance? Consegue, a gente fez, inclusive. Mas você precisa de um plano integrado, né? Então, eu digo que a posição da agência é ingrata justamente por isso, porque ela tem que atender dois objetivos ali, né? Só que se ela não fizer isso olhando para o objetivo macro do cliente, o cliente não vai topar, não vai aceitar, vai desencanar e vai acabar internalizando esse processo. Porque se eu tiver a conexão, o ponto direto com o Google vai falar a mesma coisa. Não, você tem que fazer. Eu vou falar, cara, eu não vou fazer YouTube. Eu não quero fazer YouTube. E aí o Google vai se esforçar para tentar trazer uma forma de fazer YouTube que funcione. E eu acho que é esse o papel da agência, sabe? É tentar encontrar formas de fazer com que os produtos do mercado funcionem para o objetivo do cliente. E, cara, sempre tem. Começa pequeno, segmenta, né? Outra coisa que eu vejo muito em agência, e aí um pouco da realidade de Elo7, né? Elo7, por 10 anos ali, foi uma empresa, uma startup, com fluxo de caixa limitado e tal.
E a gente tinha verbas limitadas, cara. Então, assim, vamos testar um canal? Vamos. Então tá, ó, vou te passar um plano. O cara me trazia um plano, ó, investe 500 pau aqui. Não dá. Isso não é teste pra mim, sabe? Então a agência... Ah, não, mas se não fizer assim, não tem escala, não adianta fazer. Dá pra fazer. Vamos segmentar? Vamos tentar uma praça específica? Vamos tentar um público específico dentro de uma praça? Eu não vou conseguir atingir meu público total. Mas será que se eu fizer com as mães da cidade de São Paulo, eu não consigo criar um case aqui para depois expandir? Né? Então eu acho que e é isso que a gente faz dentro de casa. Né? E é isso que... Eu tive sorte de trabalhar com agências que conseguiam me entregar que tinha uma parceria muito forte, conseguiam me entregar esse valor, mas na maior parte dos casos do mercado é isso que eu vejo, né? As agências, elas atendem empresas de diferentes portes, elas estão habituadas a investimentos robustos que justificam, até porque em muitos casos a agência também é remunerada pelo tamanho do investimento que ela faz, e aí as realidades, elas acabam os objetivos, eles não convergem, gera um puta de um conflito de interesse e fica uma conversa de maluco ali no meio do caminho, entendeu? Você sabe que é muito, muito legal ouvir esse tipo de visão, porque é muito alinhado com a forma que a gente atua aqui. E acho que a gente aqui na Twist, acho que tem uma coisa muito particular, que a gente atende clientes de portos muito diferentes mesmo. Assim. A gente tem... Nesse momento, a gente está rodando 2 campanhas 360 com TV, com ativação, com, enfim, milhões em verba de mídia. E eu tenho um cliente que nem é pequeno, é uma grande empresa, mas é um B2B, é um outro contexto de investimento, é um cliente que, assim, para 10 mil reais por mês tem que chorar para o cara conseguir investir na mídia ali. E o que é muito interessante, né, que eu ouvi isso, que a gente, por contar com anunciantes que às vezes não tem uma verba muito expressiva de mídia, pra gente é muito compreensível e factível a coisa de fazer um teste, né? Porque, para um determinado tipo de anunciante, 10 mil reais não é nada, mas a gente sabe que ali, e com aqueles 10 mil no B2B, a gente gera resultado pra caramba, porque, imagina, a gente, focado em geração de lead B2B, mas é um lead que é um negócio que esse cara fecha, um negócio de 2, 3, 4, 5 milhões. De longo prazo, né? Tem uma longo prazo, grande, também tá LTV muitas vezes. Então, é muito legal ouvir essa visão, porque a gente consegue enxergar muito bem isso. Eu estava outro dia, eu almocei com um amigo dono de uma grande agência, né? Enfim, CEO da agência, das maiores agências nacionais aqui. E ele estava falando isso, como é que vocês conseguem? Porque fazer campanha sem um investimento muito robusto, né? Porque o modelo de negócio das grandes agências é muito pautado num volume de mídia muito expressivo. Se o cara não está rodando uma campanha de milhões, ele está perdendo dinheiro com certeza. Exatamente. E acho que as agências que nem a gente, que começaram no digital, que começaram no contexto de entender que dá para fazer alguma coisa, lógico, quanto mais dinheiro, mais coisa você faz, isso é óbvio. Mas dá para você, com um pouquinho, conseguir testar para ver se aquilo funcionou e a partir daí você está... Mas é aí que tá, sabe? Eu acho que a grande sacada é você entender qual é o valor que aquela empresa busca e você entregar isso. Sim. Ponto. Sabe? Você fala assim, vamos fazer uma campanha... A empresa está no momento... E a gente passou por isso, tá? A empresa está no momento de eficiência e rentabilidade. Beleza, esse é o momento da empresa, tá? Então, todas as conversas são pautadas em eficiência e rentabilidade. E, cara, hoje, neste momento de mercado, todas as empresas estão em momento de eficiência e rentabilidade. Depois da ressaca de pandemia que a gente passou nos últimos 2 anos, a agenda de eficiência está muito forte em todo o varejo. Todo o varejo está buscando isso. Sim. Né? Ponto. Então, assim, aí... As empresas, e de novo, a gente passou por isso. A gente vira e fala assim, vamos fazer uma campanha de branding. Beleza, vamos. A gente resolveu lá, comentei até, fazer um topão de funil. Vamos fazer um topão de funil. Aí a gente faz o topão de funil e a gente estrutura as métricas de objetivo da empresa. O que é? É awareness. Aí você fala, nossa, a campanha foi um sucesso, impactou não sei quantas pessoas, com a frequência X, com o alcance Y, as pessoas voltaram, as pessoas viram... Quanto que vendeu? Aí você fala, puta, tá, que bom que a campanha foi um sucesso, mas foi um sucesso pra quem?
Aonde? Sabe? Tipo, talvez se a gente tivesse lá, desde lá de trás, revisitado esse objetivo macro e falado, peraí, a sua agenda principal é eficiência, não é? Eu entendo que você precisa subir no funil, porque só o fim de funil ali, a performance não está escalando, então a gente precisa buscar formas de alimentar essa campanha, mas talvez ir lá para cima seja muito ambicioso nesse primeiro momento. Vamos fazer uma campanha de um intermediário e aí depois a gente vai subindo? Vamos buscar um KPI do meio ao invés de awareness? Vamos trazer mais tráfego? Vamos buscar novos clientes? Sabe? Então existem outras formas e é esse ponto. Muitas vezes a agência, por operar com diversos clientes em diferentes ecossistemas, ela consegue ter visões diferentes do que o cliente que está ali, assim, ó, focado no seu negócio, né? Então a gente tá lá, cara, vendendo o almoço para comprar janta todo dia e, sabe, olhando para aquele cliente, olhando para aquela jornada, para aquele funil, ver esse mercado de uma forma diferente e entender as oportunidades que existem, às vezes é difícil para quem está dentro de casa. E eu acho que esse é o papel da agência, trazer as oportunidades, porém contextualizada a realidade e aos objetivos do negócio do cliente, né? Fazer branding, eu amaria fazer TV. E a gente fez, inclusive, esse foi um outro case. A gente fez TV paga em algum momento, em 2015, eu acho. Cara, foi uma campanha linda, a gente rodou TV paga, rodou canais legais, tal, não sei o que, teve lá algum crescimento de volume de acessos no período. E aí, depois disso? Bolas de feno, sabe? Tipo, foi puta voo de galinha, porque a gente não teve sustentação, a gente não tinha um plano mais estruturado de longo prazo, a gente simplesmente achou que aquilo nos ajudaria a trazer, e aí a gente se decepciona, sabe? A gente fala, puta, não funciona. Aí você cria aquele estigma, sabe? Tipo, TV não funciona. Pô, claro que funciona. Mas funciona se você fizer certo. Sim. Se você fizer só aquilo, não vai funcionar. E na linha do que a gente estava falando mesmo, né? Da construção de marcas. É isso. Só que são anos, né? Você pega ali uma Coca-Cola, quantos anos está construindo marca na TV? Coca-Cola vai investir em ativação de venda, em performance, só se quiser alavancar alguma coisa muito específica. Mas hoje, dado todo o investimento que eles fizeram ao longo do tempo e dado o awareness que eles têm, todo o investimento deles é voltado em lembrar as pessoas de consumir o produto, né? Então isso é um estágio de maturidade da marca, maturidade de marca, quando a gente fala de investimento. No começo você tem uma necessidade gigante em ficar fazendo as pessoas ativarem a sua marca, de comprarem de você. Então você paga para as pessoas comprarem. Na prática é isso, né? À medida que você começa a investir, se tornar conhecido, essa curva inverte, né? No começo você paga muito para as pessoas comprarem e paga pouco para as pessoas te conhecerem. E aí o negócio vai. Chega um momento que isso inverte. Por quê? Porque as pessoas já vêm naturalmente para o seu site. As pessoas elas já buscam você naturalmente, se você construiu a marca, se você fez as pessoas te conhecerem direitinho. E aí ou você não precisa, ou você precisa pagar cada vez menos para gerar aquela venda, né? Então é muito bacana quando essas curvas se invertem, porque você fala, puta, fiz direito, fiz certo, né? E o seu negócio se torna muito mais saudável. Muito bom. E deixa eu fazer uma pergunta aqui, que essa é uma das perguntas que eu mais gosto. Dentro da uma meta que a gente tem aqui, de desmistificar que o marketing é coisa de gente caloteira, né? Que a gente gosta de... Quando fala marqueteiro, virou um termo pejorativo, né? E um dos objetivos nossos aqui é desmistificar isso aqui. Como que você, como líder de marketing, você vê como o marketing ele contribui para a sociedade? Cara, a gente falou no começo sobre isso. Exatamente. Né? A gente começou... Já deu uma palhinha sobre... A gente começou o papo falando sobre isso. Eu acho que assim... Se a sua empresa contribui para a sociedade, o marketing é responsável por fazer esse negócio girar, né? Então, assim, como eu disse lá atrás também, marketing não é comunicação, marketing não é só comunicação, não é só publicidade, né? Marketing envolve toda a experiência que o cliente tem, são todos os P's ali envolvidos no processo do cliente, e no propósito, eu falava só com o pala da língua do P aqui agora. Então, eu acho que a partir do momento que essa frente, né, essa área, ela
está conectada no objetivo estratégico da companhia, ela consegue fazer o negócio se desenvolver, né? E a partir do momento que o negócio se desenvolve, você tem um impacto em todas as frentes. Então, eu vou pegar o Alu7 de novo como exemplo. O Alu7 é uma empresa que tem um papel social super importante, né? O Alu7, ele gera emprego, gera fonte de renda a gente tem 50 mil vendedores ativos na plataforma, então são 50 mil famílias, por definição, ali, que estão se beneficiando do funcionamento da dinâmica desse negócio. E se a gente é eficiente na forma como a gente desenvolve esse business, todo esse ecossistema de pessoas está sendo beneficiado por isso. Colaboradores, vendedores, compradores. Então, assim, eu acho que o papel do marketing ele é fundamental para fazer com que esse negócio prospere, né? E aí tem que comunicar direito, tem que ser eficiente no investimento, tem que ser eficiente nos processos, né? Eu acho que, assim, isso daqui é playbook básico de qualquer área, obviamente, mas o efeito desse playbook bem executado pela área de marketing, ele reflete diretamente na percepção da empresa no mercado. Muito bom. E momento bola de cristal. Olhando para o futuro, Uau. daqui 5, 10 anos, o que você imagina que são as tendências aí que a gente também já falou um pouco aqui. Cara, eu acho que não tem como fugir da IA, sabe? Acho que eu não sei onde ela vai, eu não sei como vai estar, tá? É difícil dizer como vai estar, mas eu acho que assim, ela não vai deixar de ser ela. Eu acho que os profissionais precisam rápido buscar conhecimento e buscar formas de se diferenciar com o uso da inteligência artificial, né? Porque ela tende a executar papéis operacionais com maior agilidade e eficiência do que pessoas. E eu acho isso incrível, porque você vai passar a exigir de pessoas o que de fato as pessoas podem entregar, né? Desde lá de trás, a gente já busca isso. Então, lá atrás, nos processos industriais, você tinha, e você ainda tem hoje em dia, óbvio, mas só existia, para um produto ficar pronto, as pessoas tinham que apertar parafuso, né? E só era possível o produto ficar pronto se você tivesse pessoas que apertassem parafusos. Hoje já existem soluções e tecnologia e maquinário que apertam o parafuso. E a pessoa não precisa apertar aquilo. Você pode usar a pessoa para desenvolver funções que valorizem as habilidades dela, né? E habilidades criativas, cognitivas, enfim, diversas, que o ser humano tem e que a máquina não tem. E eu acho que o uso da IA ele vai evoluir nesse sentido. O ser humano vai ter que avançar. O ser humano, eu tô sendo super... né? Mas o profissional a humanidade vai ter que avançar. Mas o profissional vai ter que avançar, vai ter que se desenvolver de forma a entender como ele usa aquele recurso ao favor dele. E a partir do momento que ele fizer isso, cara, eu acho que é muito sucesso, porque a gente vai ter que... Aquela coisa que a gente fala assim, putz, isso é tarefa burocrática, isso é função operacional. A gente vai conseguir tornar esse processo muito mais dinâmico, muito mais rápido, né? E a gente vai trazer pessoas que, de fato, agregam valor ao negócio, agregam valor ao processo. Seja uma função simples, né? Uma função de menor impacto dentro da empresa, seja uma função super estratégica dentro da companhia. Então, acho que assim, um ponto principal. E aí eu vou chovendo molhado aqui e falar uma coisa que eu sempre falo, tá? Então, quem já me ouviu falar em algum outro lugar já ouviu falar disso, mas valorizar as pessoas, valorizar os clientes, tá? Então, acho que a gente tem duas coisas que são até antagônicas, né? Uma coisa é buscar capacitação e conhecimento em tecnologia e se aperfeiçoar e usar os recursos disponíveis, e outra coisa é não esquecer das pessoas. Porque, no fundo, todo o sucesso de qualquer negócio, de qualquer companhia, está baseado em atender as necessidades e expectativas do cliente. Todo, sem exceção, sabe? E muitas vezes, quando a gente olha muito para o negócio, a gente deixa o cliente de lado, né? É meio clichê, assim, falar disso, mas por mais clichê que seja, é muito comum você ver em discussões corporativas. Eu trabalho com algumas empresas como consultora, né, olhando para processos, olhando para a parte de transformação digital, e eu vejo o quanto as empresas elas focam, elas falam e elas são de fato pró-cliente. As pessoas elas são pró-cliente, mas na hora que elas sentam e estão analisando um problema, o foco da solução daquele problema não é o cliente, é a venda, é o resultado, Sim. sabe? Então assim, ok, é o resultado? Mas a venda só vai vir se o cliente estiver satisfeito. E por que o cliente não está satisfeito?
vamos resolver primeiro o problema do cliente, depois a gente entende a venda como uma consequência. Perfeito. Tá? Eu acho que isso em todas as áreas. Não é só no marketing, isso vai em todas as áreas. A partir do momento que a empresa joga... E é o que não vai mudar daqui a 10 anos. Isso não vai mudar, né? Mas eu acho que o que precisa mudar é o comportamento, né? A visão o foco e a pessoa no centro de tudo tem que permanecer. A gente já passou por algumas fases, né? A gente teve uma fase onde todo mundo olhava muito para o produto, era uma fase meio product-centric nas companhias, então assim, o produto tinha que se diferenciar. Aí depois todo mundo falava que era client-centric, tipo, não, meu foco é no cliente. Mas, cara, você olhava os processos de customer support, de atendimento das pessoas, tinha um monte de template, um monte de robô, um monte de... barreira para a pessoa não conseguir entrar em contato. Não, e assim, então não é, né? Na prática não é. E agora eu acho que nós estamos numa fase muito voltada para a experiência, né? E a experiência, ela ainda tem o cliente no centro, mas ela conecta todos os pontos de interação e de atuação da empresa para a satisfação daquele cliente. Então, eu acho que isso praticamente resume toda a nossa conversa de hoje, Sim. né? Porque você tem que ter uma marca forte, você tem que ter um processo, né, uma experiência, um produto bacana, você tem que ter um processo bem estabelecido e forte para atender as expectativas do seu cliente. E isso só vai funcionar se você souber quem é aquela pessoa, investir em conhecer o seu público-alvo, mais um P. Mas é que tá já nos 4 P's, né? Mas investir em conhecer o seu público-alvo e trabalhar para essa pessoa. Ops, bati aqui. Vou fazer um barulhão. Não? Um barulhinho. Então, a pessoa que não consegue não falar com a mão, né? Ai, gente, eu até me seguro aqui, mas não dá. Então, eu acho que tecnologia, IA e pessoas é o segredo do sucesso, assim, sabe? Tipo, usando essas duas coisas e trabalhando bem essas duas frentes, eu acho que o profissional, eu não vou falar empresa porque aí, enfim, tem diversos profissionais que acompanham uma empresa, mas o profissional, ele tende a ser um profissional muito bem sucedido. Mas essa coisa do customer experience, no fim, acho que hoje em dia, em mercados, né, que estão cada vez mais concorridos, né, e não tem mercado hoje em dia que não é concorrido. Você pega até os mercados muito novos, assim, já nasceu 30 empresas do dia para a noite naquele mercado. É uma das maiores formas de se diferenciar, né? Pensando em diferenciação. Ou é produto, ou é diferenciação, ou é experiência. Sim. Né? E marca, né? Porque às vezes é uma marca que tem uma atitude, sabe? Que você acha uma marca assim, cara, essa marca tem... O discurso dessa marca é um discurso bom. Sabe, eu gosto da forma como essa marca se comunica. Então, acho que tem esse aspecto também, que é meio que um posicionamento. Sim. Então, acho que são essas 3 coisas. Ou o produto é um produto muito forte, que se diferencia pra caramba, ou é uma experiência que essa marca gera pra você, ou é um posicionamento forte, um posicionamento que gera identificação, que conecta pessoas, sabe, que conecta valores... Né? Então, eu acho que tem essas 3 formas de você conseguir criar um vínculo com o seu cliente. Muito bom. Para fechar agora, me dá aqui, pro pessoal que está assistindo, para mim, presenteie a gente com uma dica de ouro, assim, a dica final que você queira dar para profissionais de marketing. Se tivesse que deixar uma mensagem, qual você deixaria? Eu acho que eu queimei meu cartucho aqui, então, porque quando eu falei de pessoas, pra mim é isso. Pessoas. É pessoas, sabe? Eu sempre falo que é tudo sobre pessoas. Como eu disse, quem já me ouviu falando já tá cansado de me ouvir repetindo esse mantra, mas eu acho que se você entende, se você escuta, eu vou mudar aqui, não vou falar só sobre pessoas, mas escutar as necessidades, escutativa, sabe? Tipo, você realmente parar de tentar adivinhar, você entender o que a pessoa precisa e você atuar para ajudar o outro. E a gente falou disso em várias etapas aqui nessa conversa, né? Porque a gente conecta falou, tudo. Quando a gente falou de cliente, quando a gente falou do papel da agência, é você de fato... equilibrar a expectativa e entender o que a pessoa precisa para você resolver. Se você atua com esse olhar, cara, não pense que você sabe tudo, sabe? Tipo, não pense que, eu sou expert no assunto XPTO, eu dou aula sobre o assunto XPTO. Escuta.
Você pode ter muito conhecimento, Sim. que a partir do momento que você escuta o que a pessoa está falando, você usa esse seu conhecimento para ajudá-la naquela... Mas não queima a largada, sabe? E isso vale para tudo, né? Se você é um líder, escute os seus liderados. Se você é um liderado, escute o seu líder, né? Se você representa uma marca, escute o seu consumidor. Se você é um vendedor, escute o que a pessoa tem, ouve as dores, que acho que também é um mantra do bom vendedor, né? O bom vendedor não é o que fala, é o que sabe escutar, entender e a partir disso trazer a solução. E nessa parte é muito engraçado, né? Porque eu, como cliente, vejo muito isso. É um mantra. Aí você chega na reunião, a primeira coisa que te falam é assim, me conta um pouco sobre você, me conta um pouco sobre o seu desafio e tal. Aí você tá contando lá, a pessoa tá assim. Aí na hora que você... Beleza. Então agora eu vou apresentar minha empresa. Você fala... O objetivo ali era... A pessoa cumpriu o script, mas ouviu de verdade. Exato, sabe? Então, assim, é um ótimo exemplo, porque, assim, se você usar os ganchos corretos do problema que a pessoa te trouxe ali, para você apresentar a sua solução, encaixar a sua solução na necessidade do cliente, cara, a chance de você criar uma conexão ali é muito maior, né? Então, preocupe-se com as pessoas. E nessa linha, né, uma curiosidade aqui do começo, né? Quando eu era mais nova, eu queria fazer psicologia. Eu fui pra publicidade por algum motivo, porque eu gostava de falar e achava que ia ser famosa criando campanha publicitária, mas eu queria fazer psicologia, porque eu sempre gostei de gente. E, tive matérias de psicologia publicitária e tal, né? As coisas estão, de certa forma, relacionadas ali, mas, recentemente, eu me encontrei muito na neurociência, né? E no neuromarketing, neurobusiness, enfim, todos os neuros possíveis. E eu acho que é uma forma de você tangibilizar um pouco a psicologia, porque você justifica de forma tangível e concreta a razão pela qual as coisas acontecem. Então, por que os gatilhos mentais funcionam? Os gatilhos mentais funcionam porque a partir daquele momento uma enzima é liberada, não sei, você ativa o cérebro primitivo, Então, assim, pessoas são complexas. Fato. Cada um é de um jeito. Mas existem... Tem alguns padrões. Que se você entende e se você segue, você consegue ter sucesso. Então, acho que entender pessoas, escutar pessoas e trabalhar, acima de tudo, para as pessoas segredo de sucesso. Muito bom. Rê, quem quer ouvir mais o que a Rê tem a dizer, onde que a gente encontra aí a Renata? Cara, no Instagram, é no LinkedIn? Eu tenho estado mais ativa no LinkedIn recentemente, Recastilho. Eu sou Recastilho em todos os lugares, tá? Então, eu acho que é Recastilho no TikTok também, mas no TikTok eu posto bem pouco. Mas busca por Recastilho que vocês vão me encontrar, seja no LinkedIn, Instagram eu tomei bronca esses dias porque eu tinha Instagram fechado, aí eu resolvi abrir, tá aberto, então agora, né, vocês conseguem me encontrar lá, ver um pouquinho da minha dinâmica, não só profissional, mas da minha vida, porque além de ser uma profissional de marketing, eu também sou mãe, tenho filho, tenho marido, me divirto, saio, então compartilho um pouquinho ali dos meus hobbies e das coisas que eu faço. Então, Recastilho no Instagram, no LinkedIn, sei lá, TikTok, por aí. Maravilha. Pessoal, obrigado por terem acompanhado até agora. Rê, muito obrigado pela aula. Convite, foi uma delícia. Foi maravilhoso. Foi bom demais. Maravilhoso. Sempre bom. Aprendi muito aqui hoje. Tenho certeza que quem está do outro lado também aprendeu. Deixem seus comentários aí, dúvidas, né, nos comentários também. Que eu vou repassar todas as dúvidas aí pra... Não vai repassar nada, eu vou acompanhar o quê? Melhor ainda. Eu sou dessas que fica lá olhando, falando, essa pessoa que perguntou, vou responder. Vou ficar de olho. Até a próxima. Eu sou Mauro Palacios, o host do seu podcast. Esse foi o episódio número 8 e o 9 vem aí que vai ser muito bom também, viu? Até a próxima.